Olá pessoal, eu sou o Fausto Villanova e vim aqui conversar com vocês sobre os tipos de desenvolvedores que tem no mercado, tá? Bom, gente, uma coisa que acontece é a seguinte: os tipos de desenvolvedores. Esses tipos são definidos de acordo com as empresas, legal? Então, houve muitas ramificações, houve muitas divisões com relação a isso, e depois até se criou uma padronização, tá? Então, dependendo de uma empresa, ainda pode ter em torno de 5, 4 divisões, mas o normalmente que a gente tem encontrado nas empresas são 3, tá? E essas divisões são as seguintes: nós temos desenvolvedores júnior, desenvolvedores plenos e desenvolvedores sêniores. Legal? Cada um deles tem uma complexidade, recebe uma determinada quantidade de tarefas, e essas tarefas são mais simples ou mais complexas de acordo com o seu nível de experiência, tá? Gente, apesar do nome, júnior, sênior, essas coisas todas, essas divisões não têm nada a ver com relação à idade, tá? O que ela tem a ver com a experiência que cada desenvolvedor tem, perfeito? Então é o seguinte: o desenvolvedor júnior, ele tem em média 3 anos de experiência, tá? Ele tem que ter vontade de aprender coisas novas, tá? Ele tem que ter comprometimento pelo trabalho e ele tem que demonstrar isso mais que os outros, afinal de contas ele é júnior, né? Tá? Ele tem que ter conhecimento teórico de TI, tá? De uma forma geral, até mesmo porque ele está estudando todos os dias, tá? E ele tem que ter interesse e conhecimento sobre as tecnologias mais atuais. Tudo que está sendo lançado, o que, que tem de diferença, quais são as melhores, tá? Pelo menos a questão de teorias. Tá? Ele tem que ter o domínio básico da linguagem que ele está utilizando. Tá? Claro que ó, coisas mais avançadas ele vai precisar de ajuda para fazer, mas o básico ele tem que saber. Tá? E ele tem que ter disposição a aprender coisas novas. Então, isso é o que é um desenvolvedor júnior. Tá? E o que, que um desenvolvedor júnior faz? Ele corrige pequenos bugs, né, pequenos problemas, erros, e normalmente são erros menos importantes, tá? Porque como ele é um júnior, ele não tem experiência, e às vezes dependendo do erro, pode acabar acarretando em alguma multa para a empresa, então ele tem medo de delegar esse tipo de correção para um júnior. Tá? O trabalho que ele faz, que ele recebe normalmente é bem mais descritivo, mais elaborado, mais bem definido, tá? Porque como ele ainda é júnior, ele ainda não conhece as regras de negócio, não conhece as fórmulas que têm que serem aplicadas, como é que a empresa funciona direito, então ele vai recebendo esse escopo bem mais definido. Tá? E ele tem que ter uma disposição para aprender, porque ele entrou como júnior, então tu não vai ficar júnior a vida inteira. Tá? E normalmente a tarefa que ele faz está relacionada a alguma tarefa mais complexa de um desenvolvedor mais experiente. Normalmente eles não trabalham sozinho. Tá? A não ser que a tarefa seja realmente bem simples, ele vai desenvolver, mas se ele tiver alguma dúvida, sempre vai ter um desenvolvedor mais experiente para tirar a dúvida dele. Tá? Depois disso, depois do júnior, nós passamos para o pleno. É um desenvolvedor que tem uma média de 5 anos de experiência. Tá? Por ser pleno, ele vai fazer o trabalho dele e provavelmente ele vai ajudar algum júnior. Então ele tem que ter uma disposição para ensinar e também para aprender. Tá? Ele vai ter que ter experiências em outros projetos também, não apenas em um. Tá? Normalmente ele consegue trabalhar sozinho, uma equipe, ou até mesmo ser líder de alguma equipe de desenvolvimento. Tá? Ele consegue criar o ambiente que vai ser utilizado para desenvolver o projeto sozinho. Tá? E ele também tem iniciativa para buscar diferentes maneiras ou diferentes tecnologias para resolver problemas. Tá? E ele não pensa só em código, ele também já tem uma experiência um pouco maior que acaba acarretando ele ter um conhecimento um pouco maior da empresa, que ele já nem precisa receber a documentação tão bem elaborada como o júnior recebe. Tá? Então, é um desenvolvedor, um programador mais experiente, é o pleno. Tá? E o que, que um pleno faz?
tá? Ele cria códigos legíveis, tá? Ou seja, ele vai desenvolver códigos fontes, programas, e de forma que outro programador vai pegar e vai conseguir ler. Ele tem a habilidade de melhorar o código e tornar o código mais eficiente. Tá? E ele consegue também ver uma tarefa e pensar assim, bom, essa tarefa aqui, ela é grande, ela é pequena, ela é média e consegue inclusive dividir ela em tarefas menores. E consegue testar, testar, testar. O teste é importante, gente. Vocês nunca podem desenvolver algo e entregar sem testar antes para ver se está funcionando. Ele consegue revisar e ler os códigos prontos, tá? Ele consegue encontrar erros, tá? E propor planos de ações para corrigir esses erros. Ele consegue executar várias tarefas em projetos de forma simultânea, tipo, ele consegue fazer a atividade dele, e enquanto ele está fazendo a atividade dele, ele ainda consegue dar apoio para algum júnior. Tá? Ele tem domínio da linguagem, ele é um especialista naquela tecnologia que está sendo utilizado. Tá? E como eu já venho falando aqui em alguns itens anteriores, orientar desenvolvedores júniores. Então, essa é a função de um pleno. Tá? Depois de um pleno, ele passa para o sênior. Tá? O sênior geralmente tem mais de 8 anos de experiência. Tá? Ele tem um alto nível de autoconhecimento, ele se conhece, ele sabe o que, que ele consegue desenvolver. Tá? Ele tem experiência para resolver problemas, tá? Tanto problemas simples ou complexos, tá? Ele tem conhecimento em todas as etapas de gerenciamento do software, do ciclo de vida, do desenvolvimento. Ele consegue determinar, inclusive, conhecendo a equipe, sabendo quem é júnior, quem é pleno, qual a tecnologia que cada um deles domina, ele consegue delegar quais tarefas cada um deles pode fazer de forma a desenvolver mais rápido o serviço. Tá? E ele tem, inclusive, a capacidade de justificar isso, de chegar ali e falar, olha, tu vai conseguir fazer isso, tu não vai conseguir fazer isso, tu consegue fazer isso em menos tempo, tu já é o cara daquele que faz isso aqui, tá? Então ele tem uma visão mais geral, tá? E isso a gente só ganha com o tempo. Legal? E outro detalhe, ele não pensa só na tecnologia, ele sabe exatamente como é que a empresa funciona, do início ao fim, tá? Bom, gente, o que que um sênior faz? Tá? Ele pode assumir processos completos, tá? Do desenvolvimento até o lançamento. Tá? Ele tem capacidade de construir e implementar o sistema a partir do zero. Tá? Ele tem habilidades de encontrar brechas ou falhas em grandes projetos. Ele assume risco dentro do time. Tá? Ele faz revisões regulares no código, por exemplo, o Pleno, ele não é um, ele até participa do desenvolvimento, ele faz parte, ele programa também, tá? Mas porém, uma das grandes funções dele é verificar se aquele código que foi desenvolvido de uma maneira mais eficiente e se realmente o resultado que está vindo no final é aquele correto que está sendo esperado. Tá? Então, ele pode resolver problemas diferentes de forma independente devido à experiência dele. Então, esse é o cara que é o cara, e normalmente isso a gente só adquire com o tempo. Tá? Ele é conciliador e solucionador de conflitos. Por exemplo, se tiver algum conflito dentro da equipe, é o sênior que vai ser o responsável por amenizar os ânimos ali e criar de forma um ambiente saudável e um ambiente que consiga seguir o trabalho em frente. Tá? Normalmente ele tem uma excelente comunicação, tá? Ele consegue passar a ideia, vender a ideia do projeto dele. Tá? E ele tem um conhecimento vasto, ele é mais especialista que o pleno porque ele consegue conversar sobre várias tecnologias, ele consegue conversar sobre várias regras de negócio que tem dentro da empresa. Gente, uma coisa que acontece aqui também são as questões da faixa salarial, tá? Então, assim, ó, hoje no Brasil, um júnior depende, assim, ó, a faixa muito depende da tecnologia que está sendo utilizada, do conhecimento do desenvolvedor, tudo isso acaba influenciando. Mas normalmente hoje no Brasil, a média ela está assim, de um desenvolvedor júnior de 2.900 a 4.500, tá? Do desenvolvedor pleno de 4.500 a 7 a 800, tá? E um sênior de 8.000 a 12.000.
tá? Então, essa é a faixa salarial. Claro, gente, passar de uma linguagem júnior, pleno ou sênior não é tão simples e exige tempo. Como eu falei, né? O júnior, 3 anos, o pleno, 5 anos, o sênior, mais de 8 anos. Então, é uma carreira a longo prazo, tá? Mas é uma carreira que compensa. E por hoje é isso.